culposa. Já estamos lá no parágrafo 6º do artigo 129. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Pessoal, em relação à lesão corporal culposa, nós seguimos aí a mesma dinâmica do homicídio culposo. Análise de negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, falta do dever objetivo de cuidado. Portanto, nós já vimos isso na parte geral, nós já discutimos isso lá no artigo 121 do Código Penal, lá no parágrafo 3º. Portanto, vocês dão uma recapituladinha lá em relação ao que é a culpa e se aplica os mesmos requisitos, as mesmas condições aqui no artigo 129, parágrafo 6º. Na lesão corporal culposa, só para ficar registrado essa informação, não é levada em consideração a gravidade da lesão, ok? Portanto, a lesão corporal culposa não importa se ela é leve, se ela é grave ou se ela é gravíssima. Ao contrário do que ocorre na lesão corporal dolosa, que há diferença nas penas, tá? Aqui na lesão corporal culposa, sendo ela leve, grave ou gravíssima, a pena continua sendo de detenção de 2 meses a 1 ano. O que pode ser levado em consideração e o que geralmente é levado em consideração é a gravidade da lesão para efeito de fixação da pena, com base lá no artigo 59 do Código Penal, que nós também já tratamos desse assunto ano passado. Quais são as circunstâncias do artigo 59? Aquelas 8 circunstâncias que nós já mencionamos, a gravidade da lesão, grave, leve ou gravíssima, pode ser analisada naquelas circunstâncias. A ação penal na lesão corporal culposa, ela é pública condicionada à representação por imposição lá do artigo 88 da Lei 9.099/95. Então, a lesão corporal culposa do parágrafo 6º não é a mesma lesão corporal culposa ocorrida na direção de veículo automotor. Na direção de veículo automotor é um crime especial, está lá no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, que é lá no artigo 303, ok? Nada com relação à lesão culposa do Código Penal. Na lesão corporal culposa, que nós estamos estudando aqui no parágrafo 6º, a composição acerca dos danos civis, se elas vierem a ocorrer e homologadas judicialmente, esta composição dos danos civis implica automaticamente na renúncia ao direito de representação e, portanto, causa extintiva da punibilidade em relação ao agente. Portanto, é uma forma do agente, para se beneficiar da parte criminal, compor os danos causados à vítima civilmente, ok? Então, essas são as informações mais importantes, mais relevantes em relação à lesão corporal culposa, parágrafo 6º aí do artigo 129. Causa de aumento de pena do parágrafo 7º, agora em relação à lesão corporal culposa. Nós analisamos as causas de aumento de pena do parágrafo 7º, mas vinculando-as à lesão corporal dolosa ou préter-dolosa. Agora que nós estamos tratando do estudo da lesão corporal culposa do parágrafo 6º, recai sobre a lesão corporal culposa também causa de aumento de pena, prevista lá no parágrafo 7º do Código Penal, artigo 129. Diz lá o legislador que a pena é aumentada de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º, primeira parte. É óbvio que não está dessa maneira lá, mas você extrai essas condições. Quando se fala do parágrafo 4º e do parágrafo 6º, é para lesão corporal dolosa. Aqui na lesão corporal culposa, é óbvio, você vai aplicar dentro do que determina o 121, parágrafo 4º, e somente o parágrafo 4º, a sua primeira parte.
E o que diz o parágrafo 4º, primeira parte do artigo 121 do Código Penal? Tá? Determina-se que se o homicídio, lá no caso, aqui no nosso caso a lesão corporal culposa, se a lesão corporal culposa resultar de inobservância de regra técnica de profissão. Estudamos isso lá no artigo 121, parágrafo 4º. Inobservância de regra técnica de profissão, que não é a mesma coisa que imperícia. Tá? Se resultar da lesão corporal culposa, inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, naquelas mesmas condições que nós mencionamos lá no 121, ou então não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Em qualquer uma dessas situações previstas lá no 121, parágrafo 4º, primeira parte, se estiver relacionada à lesão corporal culposa e não ao homicídio culposo, você aplica por imposição, por determinação do parágrafo 7º, as mesmas condições, ok? Parágrafo 8º do artigo 129 do Código Penal, veja lá que interessante, traz também em relação à lesão corporal o perdão judicial imposto no homicídio, parágrafo 5º. Lá no homicídio culposo, o legislador diz, se o homicídio, portanto culposo do parágrafo 3º, do parágrafo 5º ele impõe isso, causar para a vítima uma consequência tão grave, tá? De forma tão gravosa para a vítima, que a sanção penal, a imposição penal, a atuação estatal se torna desnecessária, o juiz vai impor-lhe o perdão judicial. No parágrafo 8º do artigo 129, o legislador determina que se aplique as mesmas condições quando se tratar de lesão corporal culposa. Portanto, na lesão corporal culposa, mesmo sendo fato típico e antijurídico, se praticado por indivíduo comprovadamente culpado, o juiz vai aplicar a esta lesão corporal culposa as mesmas regras, as mesmas consequências do parágrafo 5º. Ou seja, se ficar demonstrado que a lesão causou ao sujeito ativo uma situação, uma consequência tão gravosa, extremamente gravosa, que a punição é desnecessária, o juiz, na lesão, com fundamento do parágrafo 8º, vai impor-lhe também o perdão judicial. Então, o pai que lesiona o filho que lesiona o pai, dependendo da situação, o marido que lesiona a mulher, tá? Lesões corporais culposas praticadas entre grandes amigos e por aí adiante. São essas as situações mencionadas. E veja que o STJ sumulou essa situação. O STJ, lá na súmula 18, determina que a sentença concessiva de perdão judicial, ela é declaratória e não condenatória. Portanto, causa da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito em relação à condenação. Então veja, a discussão que nós tínhamos antes dessa súmula 18 do STJ é se o perdão judicial era considerado sentença condenatória ou se era considerado sentença declaratória. Ou seja, o juiz deveria condenar primeiro e só depois de condenado ele impunha o perdão judicial, ou se o juiz presente as condições lá do parágrafo 5º do artigo 121, com fundamento do parágrafo 8º do 129, ou seja, pela lesão corporal culposa, o juiz, antes de condenar, já declarava o perdão judicial e extinguia o processo. O STJ, através da súmula 18, determinou que nós estamos diante de sentença declaratória na concessão do perdão judicial. Portanto, não subsiste qualquer efeito qualquer efeito relacionado à sentença condenatória, ok? Lesão corporal culposa é isso.